Olá! Hoje a gente vai falar novamente de leitura e produção e compreensão textual. Vamos viajar nos mundos fascinantes das palavras, nos textos, né? A leitura atenta para poder responder às questões. É importante, quando você for responder uma questão de compreensão de texto, que você leia, né, pausadamente. Se não entendeu qual é, né, o foco principal, a ideia principal do texto, que você leia novamente o texto, para que depois você possa responder a questão de forma bem segura. Toda vez que você for ler, né, e a questão for de compreensão de texto, o enunciado geralmente dá a pista do que ele quer. Mas se você não entendeu, né, o enunciado, torne a ler, né, com bastante atenção para entender o que é, né, que o enunciado está pedindo. Isso requer que você tenha entendido qual é o foco, vamos dizer assim, qual a ideia principal, né? Nós temos num texto uma ideia geral e nós temos ideias secundárias. Nós temos um foco, o autor quando ele escreve, ele tem uma ideia principal para passar para você. E aí ele usa argumentos, ou ele usa, né, uma descrição, ou ele usa alguns adjetivos, depende qual é o objetivo desse autor. Então é importante uma leitura bem atenta, né, e perceber detalhes que aparecem no texto que muitas vezes fazem a diferença. Então vamos lá. Texto 1. O chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje, discutem-se muito os efeitos do fumo passivo. Mas uma coisa é certa: quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão. Enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso do álcool. Bom, então o nosso primeiro texto, a ideia principal é aqui o fumo passivo, o fumante que fuma sem fumar, não é isso? Então a ideia principal é essa. Mas nós temos um outro texto. Observem o nosso segundo texto. Prestem bastante atenção nas imagens. Olhem aí, você tem um homem numa mesa de bar, né, fumando, e um outro homem atrás, coitado, que não fuma, entre aspas. Ele não é fumante ativo, mas se vocês observarem, a fumaça está engolindo-o, né? Então, aqui nós temos um outro texto que também ele tem a função de mostrar para nós que o fumante passivo, né, vamos dizer assim, engole toda a fumaça tal qual ao fumante ativo. Então, nós temos dois textos que têm o objetivo, o mesmo objetivo, certo? Um texto, um gênero textual, que é ali, né, o nosso texto científico, e um segundo texto, que é a charge, certo? Dois gêneros distintos, mas o objetivo dos dois textos é o mesmo, certo? Então, vamos ver qual é o enunciado. Ao abordar a questão do tabagismo, os textos 1 e 2 procuram demonstrar que a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes. B.
Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo. C. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. D. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos a doenças causadas pelo tabagismo. E. O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante. Portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. Qual é a nossa resposta correta? A letra D. Porque a principal intenção do autor, ou melhor, dos autores, é justamente mostrar que os não fumantes, mas que convivem no mesmo espaço dos fumantes, né, têm a mesma possibilidade, né, estão sujeitos a contrair doenças causadas pelo fumo, certo? Então ficou bem claro que os dois textos têm o mesmo objetivo, foram escritos com o mesmo objetivo, têm a mesma ideia principal. Por que não pode ser a letra A? Aqui na letra A fala assim, olha, a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente. Algum dos textos apresentou quantidade específica? Falou sobre a quantidade? Não. Então, só o fato de apresentar a quantidade de cigarros, nós já podemos excluir, porque nenhum dos dois textos trabalha com a quantificação do fumo, a quantificação de cigarros. Fácil, né? Uma palavra faz com que a gente exclua a letra A. Letra B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo. Olha, aqui não fala, né, de prazer, do caso de um indivíduo ter prazer, ser necessário ele aumentar o fumo passivo. Não há essa relação de proporção, né? Então, também a letra B não pode, né? Apesar do texto falar que o fumante passivo fuma mesmo, né, que o fumante não passivo, o ativo, não fala que para ele ter prazer é necessário aumentar o número, né, de não fumantes, de fumantes passivos. Não há essa informação em nenhum dos dois textos. Letra C. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. Olha, não é o fumante passivo que precisa ser conscientizado, né? É o fumante ativo, porque é o fumante ativo que não pode acender o cigarro no meio de outras pessoas, né? Então, por mais que o fumante passivo tenha consciência do perigo que ele corre, se ele estiver num local que o outro acender o cigarro, não depende da consciência dele, e sim do que fuma. A letra E, o fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante. Portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. Não depende do fumante passivo. Muitas vezes você necessita, né, frequentar determinado lugar, entrar em determinado lugar e tem uma pessoa lá que fuma, né? Então não é você que vai evitar, não, às vezes não tem como evitar, né? A contaminação não depende só de você evitar, certo? Então nós temos aqui 4 alternativas que são, vamos dizer assim, fáceis, né, de compreensão, para que elas não respondam ao que foi pedido, certo? Então vamos a uma outra
colocação. Vocês viram que o nosso segundo texto é uma charge, né? Uma charge é diferente de quadrinho. O que é uma charge? Aí eu coloquei aqui para vocês. A charge é um tipo de texto que articula harmoniosamente as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Aqui no texto, no nosso, nós utilizamos só a não verbal, né? Tem por finalidade satirizar por meio de uma caricatura, vocês podem ver, né? Puderam ver aqui, né? Algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas. Então, aqui no nosso caso, o autor está satirizando, mostrando, né, a situação de duas pessoas que estão em um local público e que um desrespeita totalmente o direito do outro, né, fumando bastante e jogando muita fumaça nele. Certo? Então, a charge é esse tipo de texto. Vamos aqui, então, uma outra questão também de interpretação. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição 12 vezes sem juros. Prestem atenção que nós temos aqui, né, um texto publicitário e nós temos aqui um verbo que nós já falamos desse modo verbal, desse modo verbal que é o imperativo. É aquela ordem delicada, né? Aquele verbo que está sempre mandando, né? Mandando a pessoa fazer algo, ou querer algo, né? Ou pensar algo. Então vamos ver aqui o que a questão pede. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é: letra A. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Letra B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Letra C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Letra D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. E letra E, questionar o fato de o homem ser mais inteligente do que a máquina, mesmo a mais moderna. Olhem só, o texto, né, que nós apresentamos, ele traz o verbo no imperativo. Lembram que nós falamos que o verbo no imperativo, ele tem aquela função de convencer você a mudar de ideia, convencer você a fazer algo que o dono do texto, quem escreveu, né, no caso aqui não fui eu, o autor da questão, mas quem escreveu o texto para fazer uma propaganda, né, para poder convencer, vamos dizer assim, alguém a comprar o computador. O fato de o pagamento serem em 12 vezes é justamente para facilitar a compra, para que as pessoas achem fácil, né, a compra desse computador. Então, se ele foi produzido para fazer, né, para vender, para convencer você a comprar o computador, né, já que ele circula socialmente para isso, a propaganda, né, ele existe justamente para isso, para vender o seu produto. E se é para vender o seu produto, qual a alternativa que cabe nessa resposta? Alternativa A. No texto publicitário, a função dominante é a conativa ou apelativa. Lembram da função apelativa e conativa?
Aquela que o foco principal é o leitor ou o interlocutor, né? O foco principal é o outro, é o receptor. Por quê? Porque eu, né, escrevo ou falo para convencer você a fazer o que eu quero, a comprar, né, algo, ou a fazer algo que eu queira que você faça, ou a pensar igual a mim, né? Então, a função apelativa da linguagem é isso, é centrada no receptor, né? A quem essa linguagem, essa mensagem é dirigida? A você. A mesma coisa, então, é o nosso texto. O foco principal é o destinatário. O objetivo é de influenciar o comportamento do leitor, provocar ou modificar atitudes. Aqui no caso, convencer você a comprar o computador, né? Já que são 12 parcelas, facilita bastante a compra, certo? Então, não se esqueçam, o texto publicitário, a propaganda, tem sempre essa função, né? Convencer você, o foco principal é o receptor, o destinatário. Eu penso sempre naquela pessoa que eu quero convencer. Use de formas verbais, né? Mostre e guarde o imperativo, tem a finalidade de orientar o leitor por meio de comandos na realização de ações. Então, esse é o nosso verbo, né? O que eu costumo dizer que é aquele verbo que dá uma ordem delicada, né? É aquele verbo que, vamos dizer assim, camufla, né? Que eu estou mandando você a fazer algo, tá? É o modo imperativo. Por que não pode ser AB? Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Nós não temos nada no texto que possa levar você a inferir que ele está combatendo o consumismo. Ao contrário, né? Ele fala para você adquirir o computador. Então, a palavra, quando fala combatendo o consumismo exagerado, pronto, já excluiu essa alternativa. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Por acaso o texto tinha alguma coisa que falava que todos nós temos direito a um computador? Todos nós temos direito às tecnologias? Tinha alguma coisa assim que pudesse causar essa impressão para nós? Não. Então, significa que a alternativa D também não responde a questão, C não responde a questão. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Olha, para facilitar algo é necessário capacitar alguém, né? Ensinar, capacitar, ajudar a fazer. Por acaso o texto ensina a alguém a utilizar um computador? Não. Então, também, essa não responde a questão. Letra E. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Há algum questionamento ali? Não há, né? Então, se vocês perceberam, é uma questão fácil de responder. O que a gente tem que prestar atenção é o que o texto está dizendo, né? O que o texto quer de mim. Então, quando ele fala, mostre, faça, compre, né? Faça isso, ele está fazendo o quê? Automaticamente querendo que você haja da forma que ele quer, né? Aí, qual é o foco principal? O outro, aquele com quem eu falo, não é? Então, se o foco principal é esse, obviamente, nós temos a função, né, apelativa, conativa, e a propaganda sempre tem essa função.
Por mais que ela utilize da linguagem poética, né, que utilize figuras de linguagem, a rima, por mais que utilize outras funções, a função principal é a apelativa ou conativa. Vamos a mais um texto. O dia em que o peixe saiu de graça. Uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores, durante o período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixe foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. A notícia, do ponto de vista de seus elementos constitutivos, letra A, apresenta argumentos contrários à pesca ilegal. Letra B, tem um título que resume o conteúdo do texto. Letra C, informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e a razão dessa ação. Letra D, dirige-se aos órgãos governamentais dos estados envolvidos na referida operação do IBAMA. E letra E, introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais em defesa do meio ambiente. Prestaram atenção no texto sobre, o dia em que o peixe saiu de graça? Resposta à letra C. Por que a letra C? O gênero notícia tem como objetivo informar sobre um evento, apresentar um acontecimento, não é isso? O repórter vai lá, presencia um fato e ele quer contar, informar para nós como aconteceu, o que aconteceu. Geralmente, esse fato é importante para a sociedade, causa ibope, não é isso? Então, nós colocamos aqui no slide, o texto apresenta dados relativos à apreensão de redes ilegais de pesca. Então, a nossa notícia tinha como objetivo informar que em determinada região, num período que a pesca estava proibida, havia vamos dizer assim, um grande número de redes, um tamanho enorme de rede, que estava ali e que poderia prejudicar, causar a extinção dos peixes, certo? Então, nós colocamos aqui para ficar bem claro para você, quando encontrar na sua prova um texto do gênero notícia, o que você tem que observar? A notícia se constitui de um fato, algo que aconteceu, tá? Um fato, professora, o fato é verídico? É real? É. Se é fato, é real. Eu não preciso dizer fato real. Então, a notícia, ela vai trazer um fato, algo que realmente aconteceu e é importante para a sociedade, deve ser divulgado, tá? Então, isso você tem que prestar atenção. O gênero notícia tem as suas características e uma delas é trazer uma informação sobre algo real que aconteceu. Então, nós colocamos para você, que a notícia se constitui um fato que merece ser noticiado porque desperta a atenção dos leitores ou telespectadores. Qual é o objetivo maior desse texto? O autor, quando escreve, qual é o objetivo maior desse texto? Informar o público a respeito do fato ocorrido.
E o veículo, né, de comunicação nos quais as notícias são divulgadas, jornais, televisivos ou impressos, emissoras de rádios, revistas e sites. É um tipo de texto, um gênero textual que pauta pela linguagem formal, né? A norma padrão, tá? Então a concordância é importante, a escolha das palavras é importante. É um texto que utiliza a linguagem a função da linguagem referencial, é objetiva, é clara e utiliza as palavras no sentido primitivo, no sentido dicionarizado, tá? Então, o gênero notícia tem essas características. Sempre que você se deparar com esse gênero, né, em uma prova, lembrem das características desse gênero para poder responder a questão. E nós temos um outro texto. Fome é um problema político. Sua persistência no século XXI, num planeta com capacidade produtiva e tecnológica para alimentar o dobro da população atual, denuncia a ausência de voz e direitos na vida de 800 milhões de seres humanos. No prato raso dos esquecidos, não falta apenas pão, mas cidadania. O cardápio da exclusão reflete a lógica insustentável de uma ordem incapaz de repartir, porque desprovida de mecanismos regulatórios que democratizem o acesso dos pobres aos excedentes financeiros e produtivos, nos quais os ricos se embaralham. A fome não pode esperar, mas, ao lado de políticas emergenciais, é preciso promover mecanismos que permitam aos pobres romper o círculo de ferro da dependência e ser protagonistas de sua própria emancipação. No prato raso dos esquecidos, não falta apenas pão, mas cidadania. Esse é um trecho do texto. A fome não pode esperar, mas, ao lado de políticas emergenciais, é preciso promover mecanismos. Observem que nesses dois trechos eu tenho o conectivo mas. Nos dois períodos acima, as orações iniciadas por mas mantêm com a oração que as antecede relação de, respectivamente, né, sequencialmente, na mesma ordem. A, adição e conclusão. B, adição e adição. C, oposição e oposição. D, oposição e conclusão. Letra E, adição e finalidade. Resposta correta, a letra A. No primeiro período, mas estabelece uma adição enfática. Pode ser substituído por mas também. E no segundo período, né, o mas estabelece uma relação de conclusão. Podemos substituí-lo por portanto, certo? E nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o site www.acerteosponteiros.com.br e rever as aulas. Até a nossa próxima aula.